Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros retornou às buscas por um jovem autista que está desaparecido desde o dia 1º de setembro, quando entrou em uma área verde no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. O jovem é Ariel Pereira da Silva, de 26 anos. Segundo a família, o rapaz, que é autista, fugiu de casa sozinho, só com a roupa do corpo. Ariel foi visto no dia 1º de setembro caminhando pelas ruas do bairro Parque Santa Etelvina. Ele entrou neste lugar e caminhou por cima dessas palafitas. Desde então está desaparecido. Algumas pessoas que já viram ele, que falaram para mim que viram, mas só que eu pensava que era bandido. Mas só que ele não é bandido, ele é só doente mesmo, né? Ele nunca agrediu ninguém na rua assim, mas tem que aparecer, que ninguém some assim, né? Não tem. Tem que ter uma explicação isso aí. Pelo relato dos moradores, esse foi o ponto exato em que o Ariel foi visto pela última vez. A família, então, fez as buscas antes mesmo da chegada da polícia e dos bombeiros. Eu converso agora com a Mônica, que é irmã do Ariel, ela que iniciou as buscas nesse local. O Ariel, pelo relato dos moradores, fez o que aqui nesse ponto? Segundo aquela família ali, do seu Miguel, eles falaram que o Ariel veio no sábado, passou aqui, nessa parte desse rio aqui, desse igarapé, correndo, gritando, dizendo que estava sentindo muito medo. E a família ficaram um pouco assustada por pensarem que ele fosse bandido. E aí ele só gritava dizendo que estava sentindo medo, muito medo, e aí ele saiu caindo nas águas e adentrando esse mato. O Corpo de Bombeiros fez buscas durante todo o dia na área verde que fica entre Santa Etelvina e Viver Melhor. Os bombeiros acreditam que Ariel não esteja mais nessa redondeza. O grande problema é a reidratação, mas choveu ontem e ontem. Então, se ele estiver realmente nessa área aí, ele vai ter se reidratado. E a possibilidade é muito grande de nós encontrarmos ele ou que ele apareça em outro ponto da cidade. A família mobilizou parentes e amigos nas buscas. A preocupação da mãe é que o filho está sem tomar os remédios controlados. Aí eu tô agoniada porque eu tenho que achar ele de qualquer jeito para cuidar dele, né? Quem vê ele assim, eu quero que ajude ele, ligue para a polícia, para qualquer pessoa, né? Para que vai me ajudar, né? E o Corpo de Bombeiros informou que na tarde de hoje seguiu com as buscas ao jovem Ariel com o uso de cães farejadores, mas que nenhum indício da passagem dele teria sido encontrado no local. Ainda de acordo com os bombeiros, as buscas na área de mata foram encerradas. O bebê que morreu, segundo a mãe, por negligência neste feriado do dia 7 de setembro, na maternidade Chapô-Prevot, na zona leste de Manaus, foi sepultado hoje. Relatos de outros pacientes reforçam descaso na unidade onde a criança nasceu na última quarta-feira. As lágrimas escorrem pelo rosto de Dona Eliane. Para ela é difícil suportar a dor da perda. A mãe do bebê mostra alguns produtos que tinham sido comprados. O sepultamento do recém-nascido aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira no cemitério Nossa Senhora de Aparecida. Conforme a família, o bebê teria morrido após nascer na última quarta-feira, no período do feriado prolongado, sem a devida assistência médica na maternidade Chapô-Prevot, na zona leste de Manaus. Como é o trabalho do médico, né? Na hora que a criança está nascendo, ele está pegando para não cair, para não acontecer nada. E a criança não teve essa ajuda nessa hora. E nem eu, que eu estava ali, como é que eu ia... pegar meu filho com tão ruim que eu estava. Ainda segundo os familiares, houve problema também na transferência do recém-nascido para o Instituto da Mulher Dona Lindu, na zona centro-sul da cidade. No Hospital Chapu, eles alegaram que a Balbina não tinha leito e o Instituto da Mulher estava sem transporte para transferir ele. Quando eles resolveram transferir a criança já estava toda infeccionada por dentro. Foi que o médico do Instituto que falou para a gente que ia fazer possível e só Deus para salvar a criança. A certidão de óbito de João Gabriel de Almeida Bentes aponta como causa da morte pneumonia aspirativa, asfixia neonatal grave e ainda síndrome de aspiração de mecônio. Basicamente tem a ver com sufocação, falta de oxigênio e infecção do pulmão.
A mãe afirma que o bebê caiu sobre líquidos ocasionados pelo parto e dejetos contaminados. Ficou com bastante líquido, fezes, sangue, ingeriu aquele líquido. O meu filho, ainda ouvi ele se afogando. Aí foi na hora que esse médico apareceu. Já tinha uns 5 minutos a criança lá naquele negócio. O presidente do Sindicato dos Médicos explica que em qualquer gravidez normal, inesperadamente pode haver qualquer complicação do cordão umbilical ou da placenta. E normalmente quando há liberação de mecônio é porque esse bebê entrou em sofrimento fetal durante ou até mesmo antes de se iniciar o trabalho de parto. E o aparecimento de mecônio durante o parto favorece a essa aspiração, por ser um líquido que é conteúdo intestinal de capacidade de densidade mais espessa, né? E isso indo para as vias aéreas do bebê pode provocar realmente uma pneumonia e até levar ao óbito, como aconteceu. A certidão de óbito da criança informa que ela morreu às 1h05 da madrugada de 7 de setembro. Segundo esse jornalista, a nora dele, que teve filho na maternidade Chapot-Prévot no último dia 6, também teve problema com o atendimento. Não tem leite para as crianças choram porque não tem leite. Ou seja, a própria gestora da maternidade, ela não se encontra presente, não tem um assistente social, ou seja, não tem ninguém dentro da maternidade. Eles não estão fazendo os exames necessários, que é o exame do pezinho. Não tem sequer vacina. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos, algumas situações chegam a prejudicar o trabalho dos profissionais nas maternidades do Estado. Infelizmente, nossas unidades de saúde, de uma forma geral, e as maternidades têm sido um ponto crítico, estão superlotadas, né? Elas estão com insumos insuficientes, né? E uma estrutura defasada, né? Em relação à demanda, né? Então, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos têm dificuldade em dar um atendimento adequado. E por meio de nota, a maternidade Chapot-Prévot informa que a paciente Eliane Simões de Almeida deu entrada na unidade no dia 5 de setembro, às 23 horas, com idade gestacional de 40 semanas e sem sinais de trabalho de parto. A criança nasceu às 8 horas e 41 minutos do dia 6 de setembro e não chorou ao nascer. Por necessitar de cuidados especiais, a criança foi transferida na noite do dia 6 para a UTI do Instituto da Mulher, onde, apesar dos esforços empreendidos, foi a óbito no dia 7 de setembro. A direção da maternidade Chapot-Prévot informa que todos os plantões contam com 4 médicos obstetras e um neonatologista e que todos esses profissionais estavam presentes na unidade durante o atendimento dessa paciente. A direção informa ainda que a maternidade possui um posto de coleta de leite humano e que a oferta de leite materno depende da ação voluntária de mães que estejam amamentando e possuam leite excedente. Outros questionamentos levantados na reportagem não foram respondidos pela maternidade. O cidadão que quiser resolver alguma pendência do título de eleitor, como alteração de dados ou transferência, já pode realizar esse serviço pela internet. E o atendimento no próprio local está previsto para retornar na segunda-feira. Gabriela Moreno. Quem pretende receber atendimento a alistamento, transferência e revisão do cadastro eleitoral só poderá se dirigir ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas a partir do dia 11, na segunda-feira, que é quando termina o período do feriado prolongado. Já para quem pretende tirar o título, obter a segunda via e outros assuntos referentes ao título de eleitor, pode fazer o agendamento por meio do endereço eletrônico do TRE, que está disponível desde o dia 4 deste mês. Gabriela Moreno, para o Band Cidade. A polícia apreendeu na tarde desta quinta-feira armas, drogas e celulares na unidade prisional de Quari, a 360 quilômetros de Manaus. Foram encontrados nas celas uma escopeta e uma espingarda calibre 12, porções de drogas, barras de ferro, facas e celulares. Há 2 dias, um detento foi morto com um tiro na cabeça dentro da unidade e um revólver calibre 38 foi encontrado no local. De acordo com o comandante do batalhão da PM em Quari,
os muros baixos da unidade prisional facilitam a entrada de armas que são jogadas de fora para dentro da cadeia. 6 internos que estariam supostamente envolvidos no homicídio do detento foram transferidos para Manaus. E a Polícia Civil prendeu hoje 2 agentes penitenciários acusados de facilitar a entrada de materiais proibidos na unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. Os agentes são Alexio William Monteiro, de 37 anos, e Cleberson Silva dos Santos, de 30. Eles foram presos nesta sexta-feira em Manaus, em cumprimento de mandado da Justiça. A dupla tem envolvimento em um esquema montado para facilitar a entrada de aparelhos celulares para detentos da unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. O esquema foi descoberto no último sábado, quando Alexio William foi flagrado tentando entrar na unidade prisional com 11 celulares e R$300 em espécie. Ao todo, 10 pessoas foram ouvidas por possível participação na prática ilícita e liberadas ao término dos procedimentos. Alex e Cleberson foram indiciados por corrupção ativa. A procura por lazer em Manaus, que ofereça serviços de qualidade, ambiente agradável e tranquilidade, tem crescido bastante nos bares e restaurantes flutuantes. É claro que estar em contato com a natureza também é um privilégio. Mas você sabia que essa prática começou a ser adotada ainda na cidade flutuante na década de 60? Confira na reportagem. O manauara frequenta os bares e restaurantes flutuantes para relaxar e ficar mais próximo da natureza. Uma forma alternativa para a gente sair da rotina, né, de trânsito, daquele movimento da cidade. E é uma alternativa, né, esse contato com a natureza, escutar uma música, um sonzinho, fazer algo diferente com os amigos. Algumas opções são tão afastadas da cidade que é preciso se deslocar de barco. Durante o trajeto não tem como apreciar uma beleza dessa. E de repente desembarcamos por aqui. Esse flutuante tem 3 anos. A ideia partiu deste empresário que trocou São Paulo por Manaus. Ele largou a profissão de agente de turismo para investir em um ambiente que unisse sustentabilidade, música e gastronomia. A gente acaba conseguindo atrair um tipo de público que valoriza os ingredientes amazônicos, valoriza a boa música nas suas mais vertentes variadas e acaba com a sustentabilidade acaba sendo fundamental para a nossa existência, porque sem ela a gente não vai conseguir fazer esse ciclo econômico se durar mais tempo. E essa sacada vem desde a década de 60. As casas feitas em troncos de árvore eram uma estratégia de lazer e turismo. E hoje o cenário mudou, a oferta cresceu. Atualmente, os flutuantes eles servem para a oferta de serviços, lazer, turismo e estão numa nova geografia, ou seja, estão localizadas no Rio Tarumã-Açu, um local específico. O que os une? O que une aquele primeiro tempo e esse agora no que diz respeito aos flutuantes aqui em Manaus? No primeiro momento, eles eram especificamente para a moradia de um segmento social que estava fora do poder aquisitivo da terra. Neste segundo momento, ele serve para serviços, para lazer. Hoje, espaços como este têm atraído bastante gente, desde as crianças até os adultos. Uma opção de lazer que resgatou a identidade cultural de quem mora aqui, para apreciar a beleza natural e usufruir o que só a Amazônia tem a oferecer. Ter a oportunidade de conhecer várias coisas, o flutuante, o hotel, poder entrar em contato com o Rio Negro também é muito importante, que eu não tinha tido essa oportunidade. E tem gente de outro estado vizinho e não teve palavra para explicar tudo isso. A natureza nem se fala, né? Então isso aí é uma coisa que vai ficar gravado na nossa mente, na nossa vida para sempre, né? Então, né, a gente está realmente, né, flutuando aqui de felicidade. A receptividade foi tão grande que o Diogo construiu um hostel para hospedar os visitantes de fora. São 5 quartos privativos e 3 coletivos, com 6 beliches triplos. Depois que veio para cá, ele não saiu mais daqui. Trabalha e mora com a família ao lado do restaurante flutuante, em uma casa que também foi erguida sobre a água. A gente resolveu morar para cá
Aqui em Manaus existem muitas comunidades flutuantes, mas não era muito comum pessoas que não eram nascidas e criadas na beira do rio vir morar na beira do rio, né? E a gente foi mostrar que tudo é possível, é uma vida mais simples. Esse quesito cultural, né, de uma casa que acompanha a questão sazonal, né? O flutuante ele revela a estratégia do Amazônida, principalmente a estratégia do ribeirinho amazônida, em não somente se adaptar à natureza, mas adaptar a natureza às suas necessidades, né? Então, nesse ponto, há a semelhança tanto do flutuante para a moradia como o flutuante para o comércio e lazer. Além de lazer, tranquilidade e ar puro, que tal dar um passeio de SUP pelo rio? Muito aconchegante, tudo de bom, né? Amei, né? E vou voltar várias vezes. Manaus está testemunhando o crescimento de um hábito entre os moradores, usar a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Mas dividir espaço com carros e ônibus não tem sido uma tarefa fácil. Encarar o trânsito de Manaus em cima de uma bicicleta passou a ser rotina há mais de 20 anos na vida deste aposentado, que abandonou o transporte convencional para manter a qualidade de vida. É difícil eu andar de ônibus. Só quando eu vou assim para uma parte mais coisa, aí eu vou. Mas qualquer uma parte eu faço de bicicleta mesmo. E ela tem lhe ajudado de que maneira? Na saúde. Esse é o primeiro lugar. Quem já fez a troca de transporte diz que há muitas vantagens. Financeira, por exemplo, o dinheiro que se deixa de gastar com passagem, gasolina e estacionamento. E tem a questão ambiental. A bicicleta não emite carbono, por isso é o meio de transporte ecologicamente correto. A bicicleta ela é rápida, ela é econômica, ela é sustentável, ela melhora o clima da cidade, ela humaniza a cidade. Ela faz bem para a saúde das pessoas, a gente acabou de falar, né? Melhora o condicionamento cardiorrespiratório, as pernas ficam mais grossas. A busca por um transporte sustentável levou o poder público a adotar medidas nos últimos anos. A Prefeitura de Manaus, por exemplo, criou ciclorotas e 11 estações do projeto Manobike no centro histórico da cidade. As bicicletas compartilhadas ajudam no deslocamento de quase 6 mil ciclistas pela cidade. A partir desse projeto, nós queremos estender para outras localidades da cidade de Manaus, mas esse desenho nós estamos fazendo junto à administradora do Manobike para que possa funcionar de fato como um meio de transporte sustentável, mas também levando ao público lazer e principalmente também o turismo, para difundir a nossa cidade. Nas grandes cidades como Manaus, muita gente tem trocado o carro pela bicicleta justamente pelo tempo. A locomoção por bicicleta é mais rápida, mas pedalar na capital amazonense virou um desafio em tanto, justamente por causa dos riscos que os demais veículos trazem para quem anda de bicicleta. Hoje em Manaus, o principal desafio é a falta de segurança nas ruas. A maioria das pessoas que não usam a bicicleta ou que usam e gostariam de usar mais, reclamam da falta de segurança, da falta do respeito, da falta de educação. E, em segundo lugar, a falta de infraestrutura cicloviária. O Marco Antônio, por exemplo, sentiu na pele os perigos no trânsito. Recentemente, ele foi atropelado quando passeava de bicicleta. As marcas ainda estão pelo corpo. Um veículo ele me atingiu por trás, pelas costas, né? E me jogou em cima da calçada. E assim, pelos relatos que as pessoas falaram, né, as testemunhas, porque a motorista ela só parou o carro porque o pneu dela estourou devido à pancada do impacto na minha bicicleta. Hoje, Manaus possui cerca de 80 mil ciclistas, segundo o último levantamento feito pelo IPEA. O número de acidentes envolvendo bicicletas também é grande. Isso mostra que a vontade de optar por um transporte sustentável traz algumas vantagens, mas ao mesmo tempo se torna perigoso. A gente precisa de ciclovias, a gente precisa de ciclofaixas, a gente precisa de paraciclos, a gente precisa de ferramentas e meios que estimulem a pessoa a ir para a rua de bicicleta e que possa usar de forma democrática, de forma segura e de forma confortável.
A imprudência e a falta de sensibilidade têm sido um divisor de águas entre a vontade de pedalar e o medo de ser atropelado. Olha, e você já deve ter visto que a capital amazonense está cada vez mais colorida, com pinturas nos viadutos. É que o grafite tem ganhado espaço para aproximar as pessoas da arte e da cultura, com pinturas que representam a essência amazônica. Animais da floresta, rostos indígenas e até personagens místicos retratam as raízes culturais do Amazonas e ainda trazem mensagens de conscientização ambiental, como a preservação da fauna e da flora amazônica e a valorização da cultura indígena. Cada grafite possui um significado e essas escolhidas para ilustrar os muros e viadutos de Manaus representam a essência amazônica. O grafite também tem ganhado muita representatividade de mulheres e, por meio das artes, levam mensagem de incentivo a outras mulheres. A autora desta pintura quis quebrar a imposição dos padrões de beleza. Na imagem, uma senhora sereia indígena com rugas e acima do peso, mas que demonstra a beleza, sabedoria e poder da mulher. Percebi que essa sereia ela era sempre reproduzida, feita nas artes, como um padrão de mulher que eu não conhecia assim na realidade, sendo que as mulheres que eu conheço na realidade eu acho muito bonitas, né? Então eu procurei fazer sereias que tivessem todas esse poder, esse encantamento, mas que fossem sereias que se parecessem com mulheres reais, né? A Erê, como ela assina o nome, diz que o grafite tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo e tem aproximado mais as pessoas à arte. O grafite está o tempo todo exposto para todo mundo ver. Então, desde o morador de rua até o chefe do departamento, todo mundo consegue acessar o grafite, ele está lá, não tem curadoria. São as cores tomando espaço nas paredes cinza. É Manaus cada vez mais colorida. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.